Então, pegando a Bíblia, vamos a Ezequiel 47. Na minha Bíblia, o título da leitura que vamos ter hoje é A Torrente das Águas Purificadoras. A Torrente das Águas Purificadoras. Diz, eu vou ler a passagem para poder nos envolver um pouquinho muito mais no que a Bíblia nos diz. Diz, depois disto, o homem me fez voar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho de homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Me levou e me tornou a trazer, à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar nestas águas tornarão saudáveis as do mar, e todo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até Englaim haverá um lugar para se estender em redes o seu peixe segundo as suas espécies, como peixe do grande mar em multidão excessiva. Então, vejamos, compreendendo o que o livro de Ezequiel fala, nós devemos explicar algo antes. Aqui fala do Mar Morto, quienes temos sido a bênção de ir ao Mar Morto, nos damos conta que no Mar Morto as águas são muito salgadas, tão salgadas que não existe vida no Mar Morto. O que significa que não existe vida? Não há nenhum ser vivente no Mar Morto, porque a salinidade é muito grande. Nesta passagem, eu gostaria que você compreendesse que o propósito de Deus é guiar, o propósito de Deus é trazer à vida do homem limpeza, trazer à vida do homem vida, trazer à vida do homem saúde, trazer à vida do homem a sanidade da vida, a sanidade da alma, a sanidade do espírito, a sanidade em todo sentido. Então, eu quero pedir para você que você compreenda que o propósito de Deus é limpar sua vida, sarar sua vida. Que o propósito de Deus é obrar sobre você, trabalhar em você, fazer de você uma pessoa totalmente
diferente, mas uma pessoa saudável, saudável com o poder do Senhor, saudável com a grandeza do Senhor, saudável porque Ele é poderoso, porque Ele é santo e que você acredite o que Deus disse. Mas se você não acredita o que Deus disse, você vai perder vida, vai perder o poder, vai perder a grandeza do Senhor, vai perder tudo. Então, é interessante que você se levante espiritualmente, que você dependa do Senhor, que você cresça espiritualmente. E vemos aqui, então, aspectos muito interessantes aqui no livro de Ezequiel. Vemos então, vamos ver. Diz que um homem estava falando com Ezequiel. E este homem, o que acontece? Diz, saíam águas de debaixo do limiar do templo. Algo muito importante é que você deve entender que a comunhão que eu tenho com Deus, a comunicação que eu tenho com Deus, é como se eu... É como não. É porque eu estou no templo, estou em comunicação direta com Deus, direta com o Senhor. E isto é importante. É importante deixar que a grandeza do Senhor seja conosco hoje. E a glória do Senhor seja conosco hoje. Conecta, por favor. Isso, obrigado. Listo. Bom, é que temos aqui um problema técnico. Então, vejamos, continuemos estudando. Diz que eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Lembramos uma coisa a respeito do que a palavra de Deus nos diz. Quando se fala que a casa dava para o oriente do oriente é que vem a bênção, e é de Israel, de Jerusalém. Lembrem que o oriente ficará. E Deus sempre tem uma prioridade, sempre tem dado uma grande bênção para o oriente. Então, é importante pensar, importante deixar que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos ensine, que o Espírito Santo nos permita realmente crescer e nos fortalecer no que diz a palavra de Deus. Vejamos então, o que diz a Bíblia? A Bíblia é muito clara. Retornando, então, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam de águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul. E diz que me levou, versículo 3, diz novamente, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Qual é o propósito de Deus? Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito claro com a sua vida. Deus tem um propósito claro para que você cresça, se desenvolva, para que você viva, para que você tenha a plenitude dos céus. E é que você não somente permaneça no templo, senão que também você comece a mergulhar. E esta passagem é muito clara a respeito da atitude que nós como cristãos temos, da atitude que nós como filhos de Deus temos, e que nós com certeza vamos crescer, vamos desenvolver, vamos ver nossas vidas realmente prósperas, abundantes. Veja o que diz então de Ezequiel 47, versículo 3 adiante. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Quando você pensa que a água dá aos tornozelos, isso não é outra coisa senão que você está começando a entrar, começando a desfrutar. Você sabe que na vida cristã, por exemplo, quando uma pessoa se envolve, conhece de Deus, ela começa a desfrutar aos poucos do que Deus tem para ela. E esse aos poucos que Deus tem para ela é como se o banquete está ali, e você está comendo dele, e está desfrutando dele, está desfrutando-se.
desfrutando do primeiro que você viu. Quando você conheceu Jesus Cristo, o que aconteceu? Você se deleitava com cada coisa, cada palavra, cada situação. A água dava aos tornozelos. Mas veja, a fé de iniciação, que é o tipo de fé que uma pessoa tem quando recentemente conhece do Senhor, uma fé de iniciação, é uma fé linda, é uma fé que não tem porém. Não quero dizer com isso que as pessoas que têm outro tipo de fé ou que têm desenvolvido a sua vida em outros aspectos não tenham desenvolvido todo o que Deus quer para eles. Claro que sim. Só que há uma coisa interessante quando nós vemos aqui a mensagem de Ezequiel 47. Deus pede para cada um dos homens e das mulheres, ou seja, das pessoas, dos filhos de Deus, que eles desenvolvam e entrem muito mais, conheçam muito mais, se envolvam muito mais, e que nesse envolvimento do Espírito Santo não somente chega aos tornozelos, porque diz o versículo 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e logo passou pelos lombos. Tornozelos, logo os joelhos. Deus não quer que você fique simplesmente com o conhecimento leve de Deus que você tem. Deus quer que você conheça Ele em maior intensidade. Deus quer que você tenha fé de ver milagres. Fé de ver milagres. Fé de um homem e uma mulher que realmente atuam. Fé de um homem e uma mulher que realmente quer ver a glória do Senhor. Deus quer que você cresça, que você se desenvolva, não que fique somente com a água nos tornozelos, não. Deus quer que você mergulhe, entre um pouco mais e chegue aos joelhos. E que você conheça mais do Senhor, que você busque mais do Senhor, que você acredite muito mais no Senhor e já a água não chegue aos joelhos, sino que chegue aos lombos. Sabe que? Você necessita conhecer mais de Deus. Você não pode ficar assim como está. Você necessita simplesmente levantar seus olhos a Deus e dizer que eu necessito te conhecer mais. Você não acredita que neste momento histórico estamos conhecendo muito mais a Deus? Porque a incerteza que temos do futuro é muito alta. Gente, é muito alta. Mas quando nós compreendemos que essa incerteza, humanamente falando, é oposta ao que Deus disse. Que Deus disse que me cuida, que me ama, que eu sou seu filho. E então ali se fortalece a minha fé. E Deus me disse qual é a maturidade que você tem. Você acredita no que está acontecendo no mundo ou está acreditando no que eu já falei para você? Ali está a pergunta. Eu gostaria que você respondesse. Sua fé como está? Se você é criança, um bebê espiritual, se você não depende como deve depender de Deus, tenha plena certeza que as águas estão nos tornozelos. Mas Deus não quer que chegue aos tornozelos. Deus quer que você mergulhe no rio da sanidade, mergulhe no rio da vida, mergulhe no rio para você ter realmente vida, plenitude, santidade, sanidade de Deus, que seja Ele tocando, que seja Ele obrando, que seja Ele fazendo, que seja Ele fazendo maravilhas em você. Porque não somente os lombos. Chegamos até certo ponto, até certo lugar, até certas coisas e nos condicionamos a Deus. E condicionamos a Deus por quê? Porque simplesmente nós dizemos para Deus, não, até aqui Deus, não quero mais. Oh Senhor, limito o poder de Deus, eu limito a grandeza de Deus, eu limito a sabedoria de Deus. E a grandeza do que Ele pode fazer comigo. E quando eu faço isso, quem perde? Eu.
Deus não vai se beneficiar da busca que eu tenho com Ele. Deus não vai ficar triste ou não vai ficar triste ou não vai perder porque eu busque ou não busque Ele. Ele é Deus. Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Então não tem problema. Simplesmente deixe que o poder de Deus se manifeste sobre você. Deixe que a grandeza de Deus se manifeste com sua vida. Deixe que a glória do Senhor inunde muito mais. E veja o que diz a palavra de Deus ali no versículo 5. Me deu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O poder de Deus e as águas que chegam do torrente dos céus, do santuário, tem que me cobrir, tem que ser tão abundantes que eu tenho que passar a nado, como a figura do que Ezequiel 47 fala. Na medida que você mergulha no poder de Deus, na medida que você se envolve com o Senhor, você tem que mergulhar muito mais, crescer muito mais, abundar muito mais no poder e a glória do Senhor. E é por isso que hoje, de acordo com o que diz Ezequiel 47, é necessário deixar que o Espírito Santo realmente avive sua vida, que o Espírito Santo toque seu coração, que o Espírito Santo faça realmente o milagre que você e eu necessitamos. Milagre que somente chega da mão do Senhor. Milagre que somente chega da misericórdia do Senhor e da glória do Senhor. E isso depende de nós. E depende de nós com quanta intensidade eu acredito que Deus me disse. Este é um tempo ou para eu ficar frustrado, para eu ficar deprimido, para eu pensar no futuro e talvez que todos os medos apareçam, ou eu acredito no que Deus tem me dito e eu mergulhar no rio de Deus e receber a sanidade de Deus, receber os milagres do Senhor, receber a glória do Senhor sobre mim. Isso depende de mim, não de Deus. Deus oferece a cada um de nós sua misericórdia e seu amor. Deus sempre está oferecendo sua glória, está oferecendo o seu poder, está oferecendo a sua misericórdia. Quando as águas saem do santuário, é você onde você se deleita, é ali onde você se deleita. Quando as águas saem do santuário, é ali onde você desfruta da grandeza e do poder do Senhor. Mas as águas devem sair do santuário e você deve beber das águas do santuário. Você se deve deleitar nas águas do santuário. Isso depende de você. Quanto depende você de Deus? Você quer que o Espírito Santo sare sua vida? Você está doente? Há pessoas que estão doentes, sim, que estão me escutando neste momento. Há pessoas que têm dores nas costas, dores no ventre, dores nas pernas, dores nos ossos, dores de cabeça. Não sabemos. Mas Deus sim sabe. E Deus conhece seu coração. E Deus obra sobre você. E Deus levanta a sua vida. Mas acredite nas águas que saem do santuário, porque são águas que purificam. Águas que saram. Águas que limpam. Águas que trazem vida. Essas águas trazem vida. Então, creia que o Espírito Santo, ele pode fazer, ele pode tocar, ele pode obrar, e que o Espírito Santo pode manifestar seu poder sobre você. Creia que ele pode manifestar seu poder sobre você. Compreenda que somente ele pode ali fazer algo maravilhoso sobre sua vida e sobre a sua família, sobre as pessoas que você tem ao seu redor. Não tenha medo. Porque de Deus, o que simplesmente nós fazemos é receber dele. Então, diz a palavra de Deus, continuando,
e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, e tendo voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Quando eu entro na presença de Deus, eu necessariamente recebo sanidade. Sanidade emocional, sanidade espiritual, sanidade física. Eu necessito a sanidade do Senhor. Eu pergunto para você, quantas situações você está vivendo hoje? Você está frustrado? Está frustrada por situações da vida? Está frustrada não com Deus, mas sim com os homens, com as pessoas? Você pode me dizer: sim, eu estou frustrado, porque as pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Porque as pessoas simplesmente fazem coisas que eu esperava que não fizessem e fizeram. Então, quando eu penso na frustração de uma pessoa, e quando eu penso nos problemas que a pessoa tem, as situações que as pessoas têm, então eu vejo que sempre teremos problemas, sempre teremos situações, sempre teremos conflitos, e sempre não desfrutaremos da plenitude que o Espírito Santo nos dá. Necessitamos sanidade espiritual e sanidade emocional. Necessitamos sanidade emocional, sabe por quê? Porque você tem lutado contra si mesmo, tem lutado contra suas situações, contra seus conceitos, você tem lutado contra a sua própria vida, e você perdeu, está perdendo, e você não tem alcançado ver a misericórdia e o amor de Deus como Ele quer que você viva e que você realmente desfrute da glória do Senhor. Deixe que o Espírito Santo tome sua vida. Deixe que o Espírito Santo inunde seu coração de paz, de bênção, de tranquilidade, de glória. Deixe que a mão do Senhor seja com você. A mão do Senhor seja com você. Deixe que a glória do Senhor seja com você. Então, se Ezequiel 47 nos fala do rio de vida, de mergulhar, por favor, mergulhe hoje na presença de Deus. Por favor, se envolva hoje na presença de Deus. Não deixe que as situações que você tem ao redor impeçam a ver a glória do Senhor. Abra a mão, mas sinta o poder maravilhoso do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo hoje e vai fazer algo sobrenatural. Porque há pessoas doentes, há pessoas que têm doenças. Tenho certeza que Deus vai trazer sanidade. E no momento que você participe, no momento que você esteja escutando o que eu vou falar, você vai receber a glória do Senhor. O fogo do Espírito Santo vai queimar no interior do seu coração. E Ele vai trazer sanidade e medicina, porque Ele prometeu. Agora, a fortaleza de Deus e o conhecimento de Deus vai além da minha sanidade, dos meus problemas, das situações que eu tenho. Eu devo compreender que sempre que eu vejo que Deus tem trazido sanidade, medicina e bênção para mim, sempre eu vejo que Deus tem misericórdia. Mas sobre tudo isso, os princípios bíblicos superam qualquer situação, superam qualquer coisa. Mas hoje devo amadurecer na fé, porque às vezes os problemas que temos, às vezes o deserto pelo qual caminhamos, é necessário, porque esse deserto me leva à maturidade. Deus quer amadurecer sua vida. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se fundamente muito mais nele. Mas vamos orar por sanidade, sim. Vamos orar para que o Senhor, Deus dos céus, realmente toque sua vida. Para que o Senhor toque ali os ossos que você necessita se restaurem. Sabe, eu tenho escutado testemunhos bem maravilhosos do que Deus tem feito, como também tenho visto testemunhos bem lindos de tratamentos de Deus,
de obra de Deus, dos milagres que quando acreditamos realmente nele, ele realmente faz. Não duvidemos do poder de Deus. Não duvidemos pelos problemas que nós tenhamos. Os problemas são visões humanas. Mas quando eu me baseio na palavra de Deus, quando eu me baseio no que Deus disse, sabe o que acontece? Há uma mudança, há uma transformação. E este é o momento para que Deus transforme sua vida, transforme seu ser, transforme sua alma, e não somente sua alma, seu corpo, mas que Deus transforme. Quando eu leio a palavra de Deus e me diz que eu devo mergulhar, eu devo entender que Deus vai além de uma sanidade física, ou além de eu ter solucionado minha vida laboral, ou além de uma família que tenho ou não tenho. Ele sigue sendo Deus. E isso deve ficar muito claro. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, Ele traz sanidade à vida das pessoas. E Ele quer trazer sanidade. Ele quer trazer limpeza ao seu corpo. Ele quer trazer sanidade aos seus pulmões, como também aos seus ossos. E ali Viviane me disse que eu orar pela sua coluna. Vamos orar pela coluna da Viviane. Vamos orar por uns pulmões, que o pulmão direito está com problemas. Dói o peito no lado direito. São os pulmões ali, na área pulmonar. Mas também vamos orar, porque há uma pessoa, e pode não ser você, um familiar, que tem problema de rins. Espírito Santo, eu creio que Ele está fazendo. E Ele vai pôr sanidade, vai trazer sanidade. E eu creio quando eu falo isso, porque já tem me acontecido muitas vezes, porque o Espírito Santo me mostra pessoas com problemas físicos. Às vezes são nos ossos, às vezes no estômago, às vezes nos rins, nos pulmões, no coração, no cérebro. E de maneira particular, sabe, sempre retornam uma ligação me dizendo: olha, eu estava doente, eu me sinto bem, eu creio que Deus me sarou. E ali é persistir na fé, acreditar na fé do Filho de Deus. Você acredita no Filho de Deus? Acredita que Ele pode sarar, como estendeu a mão sobre muitos homens que estavam muito doentes, muito mal fisicamente, paralíticos. E Jesus fez que eles se levantaram. E o milagre não somente estava em se levantar, senão em mudar os músculos, as articulações. Você sabe que se você não faz exercício, não se move, o que não se usa se atrofia. Isso acontecia com estes homens. Mas Jesus, quando estendia sua mão, sabe o que acontecia? Até os músculos tornavam-se fortes, sustentando o homem, e ele corria. E que não dizer do cego? Você lembra do cego? A palavra de Deus falando do cego? Quando Jesus falou para ele de se lavar no tanque de Siloé, lavou seus olhos e ele foi sarado. Eu quero que você compreenda uma coisa. Deus tem um propósito com você. E o propósito é sua felicidade. O propósito de Deus é a sua sanidade. Você acredita? Eu acredito. Mas eu acredito porque o mesmo Paulo, quando ele, no poder do Espírito Santo, ia caminhando, conta a palavra de Deus que as pessoas pegavam partes da sua roupa, os lençóis dele, e levavam para pôr sobre os doentes. Sabe uma coisa? Eu tenho praticado isso em algum momento da minha vida. E pela fé, levavam, eu orava por alguma jaqueta, uma camisa,